Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, o Dr. Guilherme Podolski. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu estou hoje também com o Dr. Eduardo Schmidt e o Dr. Márcio Nakashima e vamos falar muito hoje sobre neurocirurgia, atendimento pré-hospitalar e atendimento em áreas remotas. Dr. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Giovana, Naka, Eduardo. Prazer estar com vocês aí. Prazer é nosso aí receber você aí, pô. Bom, vou fazer uma pequena introdução sua. Como eu já falei, sem modéstia, porque o currículo é extenso. Dr. Guilherme Podolski é neurocirurgião e docente colaborador no HC da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, título de especialista em medicina de emergência pela Abramed. Está cursando, né, Dr. Guilherme, pós-graduação em medicina de expedição em áreas remotas pelo Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, instrutor também do ATLS, PHTLS, Stop the Bleed em POCUS. Também tem uma atuação prévia no grupo de resgate do Grau, atuação prévia no transporte aeromédico em asa fixa na Aljet, atuação prévia no SAMUS de Ribeirão Preto, Barretos, Sertãozinho e Cravinhos, além de diversas especializações internacionais. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu acho que para começar, rolou um spoiler aí. Então, antes da gente começar sobre a sua história, né, na medicina e a sua história antes da medicina, então conta um pouco pra gente de onde surgiu o desejo de cursar a medicina. Não, perfeito. Bom, em relação à medicina, como referência, né, porque sempre pergunta, filho de médico, ou neto de médico, ou parente de médico, vai fazer medicina. E eu tinha como médico na família o meu avô, né, ele era clínico, gastroclínico. E a família sempre falando, vai fazer que nem o avô, vai para medicina, e desde pequeno eu falava, não, medicina Deus me livre, não é para mim, eu não me identifico. E sempre tive inclinação para querer ir para a carreira acadêmica, para pesquisa, enfim. E aí eu vi afinidade com biologia, bioquímica, ciências biológicas. Então sempre falei que ia prestar alguma coisa na área de ciência em biológicas. E aí eu acabei indo para biologia, prestei biologia, comecei a cursar na USP São Paulo, lá no Butantã, e tudo certo, né? Passei no curso, empolgado, vamos ver como é que é, período integral, e acabou que no mesmo período, né, 17 para 18 anos, eu tinha feito o curso para formação de condutor, né, o CFC, e no curso eu tive a oportunidade de ter um instrutor muito bom para a parte de primeiros socorros, que naquela época, lá 2003, 2004, enfim, não se tinha. Até o pré-hospitalar aqui no Brasil estava tendo toda a mudança aí do SAMU, nem existia praticamente. Enfim, foi muito bom o curso, muito boa a prática, e aconteceu que umas semanas, eu acho que estava começando a biologia, umas semanas depois estava saindo em São Paulo com os amigos, estava andando lá acho que foi Pinheiros ou Vila Olímpia, que a gente foi virar a esquina, um carro subiu a calçada e subiu a guia assim e atropelou dois casais, à noite lá em São Paulo. E na hora, assim, né, todo mundo assustado, e veio tudo que eu tinha aprendido no curso lá, que tinha gostado muito, tinha marcado, mas não tinha nem refletido tanto. E aí eu fui lá tentar ajudar, assim, o que eu vou saber, né, com 18 anos lá, mas assim, não mexer na vítima, tinha gente falando pra dar, sei lá, Coca-Cola, não, que não funciona o serviço de saúde, chama um táxi, eu põe no carro, e eu lá tentando dar uma força pro pessoal. E foi muito marcante, eu fiquei pensando nisso depois, assim, várias vezes, várias noites antes de dormir, pensando, lembrando disso. E ao mesmo tempo na biologia, a gente, no começo do curso, você tem vertebrados 1, umas coisas assim, bem de comecinho de curso. E aí tinha uma aula de acidentes com animais, por exemplo. E aí o professor, ao mesmo tempo, falando, vocês podem saber toda a fisiologia, tudo o que está acontecendo, saber o tratamento, mas vocês não são médicos. Então, na vida de vocês, se depararem com algum acidente assim, quem dá a palavra final vai ser o médico que vai estar atendendo. Uhum. Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, eu vou fazer 5 anos de biologia, 4 anos e meio que seja, e eu não vou poder ter o conhecimento, mas eu não vou poder intervir. E somado com esse episódio aí do acidente, aí começou o bichinho na orelha, assim, né? E se eu prestasse medicina? Aí eu falei, deve ser porque eu não estou gostando das matérias do curso, alguma coisa assim. Eu decidi terminar o primeiro ano normal, né? Fazer o integral certinho, e eu continuei com a ideia. Aí eu falei, então acho que é medicina mesmo, por mais que eu estivesse falando vários anos. Ligou o botão da medicina ali, né? Nossa, a chave virou assim na hora que aconteceu o acidente, mas são as coincidências da vida, né? Aí aconteceu isso logo depois,
Aí eu decidi trancar parcial o curso que eu fazia, né? E continuei um pouco de vínculo e fui fazendo um cursinho no segundo ano, né? Da biologia. Aí eu tranquei total no segundo semestre e tive a felicidade de passar lá em Ribeirão Preto. Aí fui cursar e, assim, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Ao mesmo tempo que ter começado a biologia, até hoje eu tenho contato com boa parte do pessoal do meu curso. Doutorado foi na área básico-clínico, assim, então continuo até hoje com esse pezinho ainda. Mas foi uma coincidência e eu ouvi vou falar chamada, mas eu percebi essa questão aí, ainda bem que em tempo, né? Então foi isso. Muito bom. E aí fez a medicina, e aí depois optou pela neurocirurgia, foi isso? Foi, exatamente. Quando eu passei na medicina, né, eu mudei de cidade, já tinha começado a fazer faculdade morando com a família aqui lá em São Paulo. Mas quando eu fui para Ribeirão, eu estava com muito tempo livre. Mas muito no sentido de... como era a mesma universidade, eu pedi equivalência nas matérias que eu já tinha feito na biologia. E só tinham 5 matérias, né? As 5 principais do primeiro ano. Eu estava muito à toa que foi aprovada a equivalência, os professores se conheciam. Aí eu falei, não está dando certo. O primeiro mês, né, festa e tudo mais, eu falei, eu estou muito à toa. Estou fazendo 1, 2 matérias no semestre. Inclusive peguei recuperação, acho que em 1 ou as 2. Aí eu decidi começar a ir atrás de pesquisa, né? Falei, já tem um tempinho, uma bagagem. E aí eu comecei a fazer iniciação científica, por coincidência, na mesma área que eu acabo trabalhando hoje na neurocirurgia, uma das áreas, que é cirurgia de epilepsia. Então, comecei lá com um ratinho, laboratório, e isso acabou virando depois a área que eu estudei no doutorado. E aí a neurocirurgia veio meio que no meio do curso médico de falar, não, eu gosto de trauma, né, por conta dessa questão de emergência, que nem existia na época, na medicina de emergência, e gosto de cirurgia, né, acho que o perfil mais de intervir, acho que meio ataque, de querer fazer a intervenção. E a questão da neuro, né, que é um assunto em aberto até hoje pra gente, muitas questões que a gente vivencia, né, acho que mesmo no APH, se a gente for ver quando envolve com neuro, algumas coisas que a gente fala, nossa, como que o paciente teve uma recuperação tão boa, ou o contrário, né? Você vê um acidente, uma cinemática não tão importante, o paciente tem uma sequela. Uhum. Então, acho que foi o desafio da neuro, junto com essa interface com emergência e trauma, né? Então, aí você já passou pra gente que você já teve aquele gostinho do APH lá atrás, antes até de começar a faculdade de medicina. E o APH nesse meio de neurocirurgia, de término da faculdade, como é que ela nasceu? Então, nessa época, acho que até eu não sei se a gente já estava na transição, o final do Sandu, né, que era o serviço municipal, que por muitas décadas ficou, mas aí você já vai percebendo algumas coisas, né, por exemplo, sei lá, tinha o manual do carro, por muitos anos, nem sei se tem ainda hoje em dia, mas o manual do carro, ele vinha com uma parte de primeiros socorros. E antes mesmo de entrar em medicina, eu lembro que eu folheava aquilo lá e achava interessante você estar preparado para uma situação adversa. Isso sempre, mesmo antes de qualquer coisa, me chamava a atenção. O APH veio da onde? Tinha lá em Ribeirão Preto, antes de ter no currículo médico medicina de emergência, né, nem existia se falar disso, tinha como se fosse uma liga acadêmica, que era o núcleo de primeiros socorros, que era vinculado ao Atlético, então por isso que não era liga. Tinha sempre essa rixa, né, Atlético e centro acadêmico. E aí tinha esse núcleo de primeiros socorros e tinha um curso para graduação, não só de medicina, mas outros cursos também. E aí eu vi aquilo no primeiro mês, segundo mês, eu falei, não, eu quero fazer parte disso. Aí eu fiz o curso básico, fiz o curso avançado que tinha, que era na área rural lá do campus, e inclusive foi um dos melhores cursos que eu já fiz, mesmo comparado com os que tem, assim, TLS, área remota, que eram os alunos que organizavam, os veteranos, mas era muito, muito com simulação, né? Bem, você estava andando lá na área rural à noite, e aí gritaria e simulando as coisas. E aí eu gostei. Depois, foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com dar aula, né? Assim, na biologia era ou você vai dar aula ou você vai pesquisar. Eu falava também, Deus me livre da aula, não pensaria nisso. No primeiro ano da medicina, depois de fazer o primeiro socorro, eu comecei a ter contato com isso. E eu gostei muito. Então era dar aula de primeiro socorro, estudar lá na filaxia e tudo mais. E aí eu fiquei em contato com isso e aí, de novo, né? O bicho pegou e ao longo da faculdade, liga de trauma, contato com o pessoal da cirurgia de trauma, bastante, que eu tenho até hoje uma relação bem boa com a turma lá em Ribeirão e fora também. E aí foi ficando nessa. Até a hora de formar na faculdade, fiz o PHTLS no 5º ano, né, que era o PHTLS ele é permitido, né, além não é só para médico, né, o pessoal que está ouvindo a gente tem para as outras áreas da saúde, para o condutor, enfim, todo mundo que tiver interesse. Uhum.
E para medicina você não precisa ser formado, que nem no caso do ATLS, da CLS, que é geralmente o final do 6º ano, que é permitido. Aí eu fiz o PH no 5º ano, assim, adorei, vibrei assim com o curso. E aí quando terminou a faculdade eu já fui atrás de dar plantão, né, em APH. Tinha feito a TLS como ouvinte, estudava bastante isso por conta da liga, aí eu comecei a trabalhar em APH rodoviário, lá na região de Ribeirão Preto. E assim, vibrando todo o plantão. E aí depois, ao longo da neurocirurgia, também fazendo quando era possível, né? No primeiro ano era mais tranquilo do que, em termos, né? Mas mais tranquilo do que o R2. Aí dei plantão também em SAMU, assim, na região, né? Muito legal. E então, o coração, durante a sua graduação, sempre foi dividido entre a neurocirurgia e a área de emergência, né? É. E agora você é o 3º neurocirurgião do Brasil com título de médico emergencista, é isso? Isso. Que eu puxei no censo médico lá, eu vi que tem mais dois doidos, assim, que também, que tem a titulação dupla, assim, até o pessoal... É engraçado, assim, já dando uma antecipada, mas numa fase de treinamento aí do grau, né? A gente tava todos os colegas conversando, os médicos, e aí, sempre anestesista, né? Que é o mais figura, mais desbocado, e tinha um colega que perguntando a todo mundo, qual que é a sua especialidade? Aí eu falei, eu não tinha feito a prova de medicina de emergência ainda, né? Foi o ano passado. Mas o treinamento lá, eu falei, sou neurocirurgião. Eu era o único do curso, né? O único dessa leva de 2023. Aí o colega falou, neurocirurgião? Pô, mas o que você tá fazendo aqui, cara? Tá treinamento pra entrar no grau, não sei o quê. Aí eu falando, não, pô, eu gosto. Aí o cara falou, não, tu deve operar mal pra cá. Deve operar muito mal, cara. Aí ficava brincando, né? A gente, Você tá sendo excluído da neurocirurgia e você vem pra cá. Nossa, aí o cara falando, não, você é doutor Irmãos de Paca, né? Porque pra estar trabalhando em resgate, sendo neurocirurgião, alguma coisa tá errada. Aí eu brinco até hoje, né? Eu falo, não, eu sou canhoto, mas até que eu opero direitinho. Assim, eu gosto de operar, mas o APH fala que a metade do coração ou um terço. Um terço é montanha, área remota, um terço é APH e um terço é a neurocirurgia, né? Eu e o Naka, a gente estava falando esses tempos atrás sobre a prova de título de médico emergencista da Abramed desse ano, né? Só que mudou bastante, né? Os pré-requisitos. Então, nós dois, pelo menos eu, não me encaixava em nada. E, doutor Nakashima, não sei se o senhor conseguia preencher alguma... Conseguia preencher o tempo, né? Mas acaba que as residências... O tempo de atuação, né? O tempo de atuação, mas as residências, eles não contam, né? Como... Pelo menos o desse ano, né? O desse ano não contava, né? E você se importa em contar pra gente como foi a trajetória pra você prestar a tipo, prova? Também, né? Eu falo que eu sempre fico fuçando as coisas mais variadas, assim, e a Abramed já tinha um contato com, assim, de acompanhar, né, o surgimento, até porque antes disso teve a residência em urgências, né, urgências médicas, que acabou não vingando, e na época que eu estava formando na faculdade, no 6º ano, tinha residência, se não me engano, os programas de Fortaleza e, acho que era Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo. Posso estar enganado, mas Fortaleza e Porto Alegre eu lembro que tinha ainda meio experimental. Então, assim, não tinha praticamente opção, e eu gostava da neurocirurgia, fui para neuro. E eu sempre fiquei com essa ideia de continuar a formação, e é importante, a gente fala muito de... Esse é como é, né? Não vou falar que eu acho também bacana isso. Às vezes você quer ter uma atuação em alguma área, mas tem a restrição de credencial, a parte acadêmica, né? Esses pré-requisitos. Então eu também tenho essa frustração, a gente estava conversando de outras coisas, limite de idade em concurso, enfim. Mas é como é o sistema, né? E aí eu acompanhei como que era o processo seletivo nos últimos anos, né? Eu tinha uns 3, 4 anos. Eu vi, tinha um tempo de atuação, né, específico no mesmo serviço, e tinha a pós-graduação lá da Abramed. E aí eu já fiquei 6 anos na sala de trauma, né, da unidade de emergência lá do HC. Não como neurocirurgião, né? Eu dava plantão na neurocirurgia, mas eu atuava como trauma team leader, né? Agora a sala de trauma virou a sala vermelha, né? Assim como do serviço. Então, foi o ano passado eu tinha preenchido aí esse tempo de atuação em emergência, né? No mesmo serviço, fora o tempo de APH também. Então aí foi que eu falei, não, acho que agora é o momento. Mandei a documentação, foi aceito para esses pré-requisitos, né? E aí eu dei sequência para estudar, né? Para a primeira e segunda fase. Mas tem essa questão eu não cheguei a ver o edital desse ano, mas a gente vai vendo que vai mudando o perfil, né? Se a gente falar dos papas, não, das mamas aí da neurocirurgia, uma grande amiga, na verdade,
foi minha mentora, foi minha instrutora, que é a doutora Júnia Soyoka, né? Virou uma grande amiga em vários cenários aí, no ATLS, na UJET, enfim, referência no grau. E é uma grande amiga. E aí... Que super figura ela, né? Nossa, teve um congresso lá com ela agora, só risada. Quem conhece, assim, não tem como não falar de emergência sem mencionar. Mas aí você vê do pessoal mais antigo, assim, vou falar mais antigo, ela se ouvir isso vai me bater, né? Mas o pessoal que está mais tempo, né, na área, realmente tem esse período, né? No começo é a questão do currículo, a questão do fazer a prova, com o tempo vão mudando os critérios e vai ficando mais... Mas é interessante falar nisso, porque, que eu saiba, é interesse da própria Abramed que mais pessoas prestem a prova e aumentar realmente esse pool, porque médico emergencista, seja com residência ou com titulação, realmente é mais limitado a disponibilidade mesmo de pessoas e tem muito serviço para pouca gente com a qualificação exigida, né? Então, tem isso. E a questão das áreas remotas, né? O resgate em áreas remotas é uma coisa que não é muito comum no nosso meio, né? A gente trabalha muito com APH rodoviária, a gente trabalha muito com APH urbano. E a área remota, começou quando isso? Como é que foi essa história aí? Também eu falo bastante, né? Daqui a pouco a gente vai ver essa aqui, mas aí depois qualquer coisa dá uma editada aí. Mas área remota, enfim, eu sou de São Paulo, né? Eu morei 21 anos em São Paulo, capital. E eu sempre tive interesse de ter contato com essa... eu sempre assistia na época da residência o canal off, via o pessoal... Ia tomar café da manhã, sei lá, na padaria e via o off, pra quem não sabe, aquele canal que tem o pessoal que mergulha, que tem na TV a cabo. E eu lá no R4 de neurocirurgia, né? Nossa senhora, o negócio não acaba, longo, enfim, bastante trabalho. E via aquilo lá, ficava... Nossa, era o momento, o ápice do dia, era ficar vendo. Além de operar, era ver aquilo lá, a pessoa tomando café eu tomando café e vendo o pessoal lá escalando, fazendo as coisas. Enfim, quando eu terminei a residência, trabalhando na neurocirurgia, trabalhando no APH, fazendo doutorado e trabalhando na sala de trauma. E neurocirurgia e trauma, a gente vê mortalidade, sim, pelo TCE, pelo trauma, e a parte que eu faço também é neuro-onco, né? Então, tumor do sistema nervoso central, sobrevida média é complicada, depende do tipo de tumor, mas paciente em média 1 ano, 1 ano e meio, mesmo fazendo tudo certinho, o melhor tratamento possível. E aí, trabalhando nisso, pegando plantão, né, lá no HC mais novo da escala, eu me senti na obrigação de trabalhar bastante. Lá no meio de 2019 eu falei, tô quase entrando em burnout aqui, que eu tô dando, sei lá, 10, 12 plantões por mês no trauma, na neurocirurgia, mais a rotina aí das eletivas. Mais dando aula, mais doutorado. Aí, tem que corrigir isso daí, né? Tô trabalhando demais e pensando. Aí um amigo meu, que inclusive continua no grau, que é o Aécio Freitas, a gente é amigo desde a época da minha residência. Trabalha no SAMU de Ribeirão também, é um infectologista. Então, mais um que é da PH também, mas assim, é um irmão praticamente. E aí ele veio pra mim e falou, pô, Dós, tem um negócio, um evento do pessoal da ABIMAR, da Associação Brasileira de Medicina de Área Remota e Esporte de Aventura. Eu não conhecia na época. Falou, cara, é a sua cara. A sua cara, eu tô indo lá, vai ser um evento, um encontro anual, tipo um congresso, assim, que é o Wild Summit. Você tem que ir e tal, daqui, sei lá, 1 mês e meio. Aí eu olhei o programa e falei, puta, legal, acho que é isso que tá faltando dar uma arejada na cabeça. Fui no evento, assisti as palestras, assim, falei, tô em casa. Pelo pessoal, pelas palestras, assim, atuação na Antártida. Um outro amigo meu que eu conheci por causa disso, que é o Carlos Santalena, que acho que ele escalou já 4 vezes o Everest, ele é guia de alta montanha, virou um grande amigo, ele, a esposa dele, que é a Olivia. E aí eu vi a palestra dele, ele falando do Everest, que animal, meu Deus do céu, imagina um negócio desse. E aí eu acabei indo pra escalada em rocha, fiz no final de novembro para dezembro o curso lá com o pessoal, porque eu achei que isso ia me ajudar em salvamento e altura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu querendo porque, eu quero estar pronto para quando abrir concurso pro grau, que já era uma coisa que desde o meu R1 eu queria fazer. Fiz o curso escalada em rocha, me apaixonei, falei, nossa, montanha era tudo que eu queria, é isso mesmo. Aí veio a pandemia. Jejum de 1 ano, tudo bem. Aí em 2021 eu acabei indo pela primeira vez para um curso de escalada em gelo, que é na Bolívia. E aí eu ia pro curso, era o único médico do grupo, beleza, é uma área extremamente remota. Aí eu falei, eu tô indo de médico, gosto de APH, tenho atuação na APH, eu vou ter que estudar isso aí. E são situações diferentes.
Aí eu comecei a estudar kit primeiros socorros, o manual, tinha um manual muito bom, existe um manual que é do curso que eu estou fazendo agora, né, do Diploma Internacional. E aí eu comecei a estudar isso e, putz, faz todo sentido, né? Acho que todo mundo que atua em APH tem o kit no carro, tem uma mochila, metade do meu porta-mala é o kit, né? Acho que todo mundo tem essa vibe, mas acabou cada vez mais e mais expedições eu ia já estudado e Preparado, reconhecia. né? E aí tem, né? No caso, fora do Brasil principalmente, o mal de altitude, o mal da montanha, edema cerebral de alta altitude, edema pulmonar, mas as coisas regulares, né? Uma fratura numa trilha é uma situação de risco, né? A gente está até conversando na NACA aí, contando das ocorrências que tem aqui, Pactatiá, enfim. E tem essa lacuna, não só aqui no Brasil, mas fora também, né? Porque a gente tem muita formação urbana. Mas a questão da montanha fica ou trilha, ou mar, né, alto mar, que você às vezes não tem o médico, não tem o enfermeiro, não tem o profissional da saúde, você tem o guia, você tem o expedicionário, a pessoa lá, mas e aí? Como é que a gente faz? E a turma acha que é só chamar o helicóptero, né? Ah, vou acionar o telefone por satélite, apertar um botão e vai chegar o helicóptero na hora. Não é assim, né? Então, um campo bem vasto aí pra... Exatamente. Tem um filme muito legal disso aí também, que é aquele lá do resgate dos meninos na Tailândia lá, né? Pra quem não assistiu, vale a pena assistir. Os vários, né? Eu não sei qual que é o melhor, porque tem uma tem o da série Disney... da Netflix, né? Acho que da Netflix, e teve também uma outra série. Meu, mas é impressionante o que aqueles caras fizeram, os médicos ali, né, que atuavam ali, fizeram pra resgatar aqueles meninos ali, né? E o legal disso que a gente fala do APH, às vezes às vezes a gente fica muito restrito no APH urbano, mas o APH é do mergulhador passando para o montanhista. Então, assim, ele vem lá das profundezas do mar até as altitudes das montanhas. Então, isso eu acho muito importante, eu acho isso muito legal. A fisiologia de cada uma delas não é só atitude, a gente estuda toda a parte, né, fisiológica que cada exposição dessa põe sobre o corpo. E como a gente vai atuando. Nós vivemos num país continental. Hoje você pega o estado de São Paulo, você consegue mergulhar e ir para uma montanha. Sim. Às vezes o pessoal inventa até no mesmo osso, na mesma viagem, né? Que aí começa a ter problema. Então, a gente tem essas alterações todas no país. Mas, assim, sobre o grau, né? Como foi a sua história agora? Um pouco de entrada? Como é que você é? A gente fala que a gente sempre tem as nossas referências, né? Eu falo, algumas pessoas, alguns nomes surgem muito da Júnia, assim, ela sabe o quanto que eu admiro, mas eu faço questão realmente de falar. E já tinha, putz, a gente tem os exemplos, né? Águia na Cidade, você vê os programas, eu falo, o PHTLS que eu fiz no 5º ano, fiz com a Júnia, então já sabia quem era a pessoa, fora os outros amigos, várias outras referências aí que a gente acompanha. E aí eu tava louco já tinha visto edital durante a faculdade, né, os editais anteriores do grau, né, falei, nossa, trabalhar junto ao corpo de bombeiros, trabalhar voltado não só para trauma, mas tem uma inclinação bem forte para a parte de trauma. E aí quando eu tava no R1, acho que no começo do R1, lá 2013, vai abrir um concurso pro grau. Nossa, e ao mesmo tempo a minha sensação de alegria, mas de tristeza, porque tem que ser especialista, né, já com a residência concluída. Eu estava entrando no primeiro ano de 5 de neurocirurgia, então se eu prestasse, nunca que, mesmo se o melhor dos sonhos, não ia acabar acontecendo. E aí eu pensei, não, daqui a pouco vai abrir outro concurso, né, vi o edital, vi o pessoal prestando, e aí vou aguardar. E aguardei até hoje, né? Que o concurso definitivo, acho que todos sabem, tem as restrições que a gente, não só no estado de São Paulo, né? Questão de vaga, o HC São Paulo, HC Ribeirão, enfim. Tem essa restrição mesmo de contratação. E acabou abrindo um concurso temporário, né? Meio emergencial em 2023. E aí, isso aí, ao longo dos anos todos eu fui tentando manter certificações, mantendo os cursos, né? Que a gente sabe que é difícil também, para todo mundo da área da saúde, conseguir manter a validade dos cursos, né? Sim. Você faz o AC, aí 2 anos, aí você tem que refazer o ACLS, o ATLS lá com uns 3 anos, o PH que é um pouquinho mais longo. E eu fui sempre tentando manter pelo menos alguns em dia, e aí quando eu vi o edital, acho que era período de um mês, então deixa eu levantar a documentação, o que eu tenho, corri atrás do que era possível, né? 2022 para 2023, e aí deu certo de entrar no concurso, de passar, escolher a base de Ribeirão Preto. Aí, nossa, foi... Eu falo que todos os serviços, daí é real mesmo, falar, não, o cara tá fazendo firula, todo o serviço eu ia meia hora antes pro plantão, assim, chegava meia hora antes,
A PH a gente sempre, chegar na hora, você tá chegando atrasado, né? Os É o 15 minutos. ideal chegar antes. Mas né? eu chegava meia hora assim, pra mais, porque parecendo criança deixando o uniforme pronto lá, o macacão, as coisas prontas no sofá. O pessoal sabe lá o quanto que eu vibro até hoje, né? Tenho contato com a turma do Nono GB, o pessoal da ESB também. Fora a equipe de lá, né? A equipe médica de enfermagem. Mas foi um sonho de criança, assim. Então todo o serviço, empolgado, curtindo, vibrando com a turma. No SAMU também, assim, era ao longo desse tempo uma atuação esporádica, né, junto com a neurocirurgia, mas no grau eu estava concursado, então toda semana, 24 horas, era o meu compromisso, assim, todos os sábados praticamente. E foi muito gostoso. Infelizmente, eu tinha a ideia que era um concurso temporário que podia acabar, por isso mesmo que eu ia vibrando todo o serviço. E aí foi até 2024, e infelizmente não teve a renovação para o quadro que estava, né, naquela contratação. E agora todos esperando assim para voltar aí, os que gostaram e que querem continuar, né? Conta pra gente um caso aí marcante no grau de atendimento. Assim, até tava lembrando desse caso nessa semana, que a gente fala, né? Eu fiquei 5 anos na sala de trauma. Enfim, tem perfis e perfis. Eu acabo tendo um perfil meio. Eu falo que o caos para mim eu fico mais tranquilo no ambiente caótico. É uma coisa meio estranha de falar, mas eu acho que para quem é da PH entende isso. Precisa disso, né? Eu já recebi reclamação, assim, um colega, não fala muitos detalhes, mas num atendimento, né, durante uma PCR, o colega, que era de outra área, o cara só faltou me xingar porque eu tava, nas palavras dele, muito tranquilo. Você tá muito tranquilo, cara, você tá muito tranquilo. Era uma PCR e tô lá, né, vamos manejar a via aérea, vamos ver se a gente não chocava, enfim, era um caso de trauma. Deu para reverter rapidamente, mas o colega já puxando uma linha na minha mão, já estendeu a cervical, enfim. Infelizmente o paciente não teve nenhum dano, mas a pessoa na hora lá ficou meio chocada. Então eu falo isso, para mim é um ambiente que me traz tranquilidade apesar das ocorrências que a gente pega. Uhum. Eu já vi muito trauma, como todos nós já vimos. Lesões, enfim. Mas o caso que mais me marcou foi um caso que é público lá em Ribeirão, até acabou chegando acho que em São Paulo, a corrente de oração na situação. Tava acho que no primeiro mês, o segundo mês do grau, e a gente fazia no começo o plantão espelho. Então tava com o meu colega Leandro Mota, um amigão, um salgadinho, o apelido. E a gente tava em espelho com ele, e aí tamo lá, o feriado acho que de Páscoa, uma coisa assim. Chamaram a gente por uma ocorrência de afogamento em casa, né, em condomínio, né, época em Beirão quente o tempo inteiro. E era uma menina de 5 anos que tinha se afogado na piscina, o pai encontrou ela submersa. Meu Deus. E a gente foi, aí você vê como que funciona quando dá tudo certo e encaixa, assim. Que a gente estava do outro lado da cidade, então, sei lá, vai chegar em 10 minutos, mesmo voando, mas 10 minutos são 10 minutos. Aí acionaram quase que trem de socorro, né? Foi o comando de área, o tenente estava indo com o soldado que estava junto com ele, pilotando lá a viatura, e quem estava dirigindo era um enfermeiro. Então o bombeiro ele era um enfermeiro também de formação, que não é exigência, né? Ele era militar, mas era um enfermeiro. Eles chegaram primeiro, começaram lá as primeiras medidas, o pai seguir a orientação do Cobom, né, do operador, de começar a fazer a reanimação. Então já ajudou muito, porque normalmente a gente vê ocorrência, os pais esperam e jogam no banco de trás do carro. Começou a reanimação, que já foi um milagre, né? Que Obedecer o comando, né? Esse insight, ainda mais, imagina o pai em relação à própria filha, né? O irmãozinho estava junto, a mãe também. Enfim, aí chegou o comando de área, começou os primeiros cuidados aí já dentro do APH. A gente chegou na sequência junto com a UR, com a unidade de resgate, e a gente trabalhando em cima, né? A criança convulsionou, a criança estava hipotérmica, estava hipóxica, tinha voltado mais hipotência, acesso terrível de conseguir pegar, estava com a enfermeira Amanda lá também, uma amigona, e a gente trabalhando. E eu lá, manejando via aérea, vamos lá, vamos usar, tem que abusar, né? Fazer pressão positiva, vai ter que entubar, e vai ter que fazer medicação. E nisso, já tinha uns 3, 4 colegas médicos do condomínio, que alguns eu conhecia lá do HC, e nisso também o pessoal foi muito respeitoso, né? Todo mundo quer ajudar, a família do lado, a gente manejando. O Leandro já tentando fazer a regulação, ver para onde mandar. Bom, moral da história, casou tudo perfeito. Tipo, o elo cadeia de sobrevivência encaixou certinho, ela ficou estável, a gente conseguiu levar pro hospital, ela ficou na UTI um tempo. E para quem sabe, afogamento em criança, ainda mais quando tem uma PCR, um episódio de anóxia, dentro da neuro eu já sabia que, prognóstico muito complicado. Vai ter edema, vai ter que ir para... O pessoal vai pedir cranectomia descompressiva, né, aliviar a pressão, e eu lá fiquei mal, assim, fiquei a semana inteira angustiado, até que a gente viu a tomografia, né, conversando com os colegas, sabendo da atualização do caso,
e tomografia sem edema, ela tiraram a sedação, acordou bem, acho que teve uma outra crise, mais limitada. Em resumo, um mês depois ela foi no quartel visitar junto com os pais e com o irmão, sem sequela nenhuma. Encontrei os pais dela já mais de uma vez, Ribeirão não é tão grande, então... E assim, deu tudo certo e foi a ocorrência que mais marcou positivamente, mas ao mesmo tempo, quando envolve criança, quando envolvia a neuro indiretamente, de saber, além do que todo mundo sabia, né, ter que falar com os pais, olha, a situação é grave, mas vamos ter fé. E esse meu amigo Leandro falando, o Mota falando, não, ela vai sair, vai dar certo. E eu pensando, como que o cara tem tanta certeza, né? Como que vai falar um negócio desse? E toda a o corpo de bombeiros, todo mundo ficou muito sensibilizado. E é uma turma que vê Tragédia todo tragédia dia. o tempo todo. E deu certo. Então foi uma ocorrência que marcou muito, assim. E Eduardo, isso é que o gostoso fale, né? do APH, né, o Guilherme? Isso é, pô, você chegar numa ocorrência, uma família que nunca te viu na vida, né? Nem espera que você vai chegar, nem espera que você vai estar preparado para poder atender. Pô, e você fazer com que a filha deles volte para casa andando, falando. E eu acho que, assim, essa é a paixão do atendimento pré-hospitalar. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente quer fazer com que as pessoas entrem no mundo pré-hospitalar, as pessoas se profissionalizem cada vez mais e para poder ajudar os outros, né? E você falando nesse mundo caótico, né? No ambiente caótico, eu brincava, né? As pessoas, os colegas de outras especialidades, a gente naquele ambiente caótico, eles falando. Aí tinha um slogan de uma empresa de telefonia que falava, bem-vindo ao meu mundo. Então, quando ele chegava, isso aquilo lá é horrível, você ajoelhou, você estava no chão, chuva, isso aquilo. Bem-vindo ao meu mundo. Eu acho isso. O APH só sabe aqui quem tá nesse momento. Às vezes as pessoas olham de fora, mas eles vão, quando sente gostinho. E sobre essa questão que o Guilherme falou também, de você ter calma num ambiente catastrófico, né? Eu tenho a seguinte ideia sobre isso. Só tem calma quem está treinado. Perfeito. O cara que está destreinado, ele vai estar desesperado, ele vai estar gritando, ele vai estar brigando com a equipe, né? Ele vai estar pedindo muita coisa ao mesmo tempo. Já o cara que é treinado, o cara que está preparado, o cara que sabe o que está fazendo ali, ele está calmo, ele está sabendo orientar os colegas de trabalho, né? Ele está sabendo orientar a família, a população que está em volta. Então, ele sabe como dar sequência para aquele atendimento. Alerta de spoiler, né? O Dr. Eduardo participou de um atendimento aí esse começo de semana, né? Envolvendo uma criança também, Três grave. crianças, Três múltiplas crianças. vítimas, carro de Então, pai, mãe, 3 filhos, então... intubação na cena, né? 2 Complicado. intubações na cena. Então, alerta de spoiler pro próximo Falando da Real, caso do Dr. claro. Eduardo aí. Não é fácil não, tá louco. Muito legal, muito bom mesmo. Não sabia, achei que tinha sido do trabalho de parto prematuro que você pegou no grau também, que você contou pra mim. Eu falo que, assim, a gente pode falar várias coisas, né? Um ponto que eu acho que é importante de frisar também, não é falando clichê, mas é o lance da equipe, né? Uma das coisas que eu gosto muito, na neurocirurgia, na parte que eu trabalho, né? Que é cirurgia de epilepsia, cirurgia para tratamento do Parkinson, cirurgia oncológica, é a questão da equipe multiprofissional. A gente depende totalmente, não só para reabilitação, mas a indicação. Enfim, epilepsia você tem que ter assistente social, você tem que ter enfermeiro clínico, radiologista, neuroradiologista, tem que ter Psicólogo, né? psicólogo, psiquiatra, enfim, o clínico, tem uma equipe gigantesca, o cirurgião, mas no APH eu acho que a relação é muito horizontal. Às vezes o pessoal fala, e a gente vê colegas às vezes exercitando, colegas médicos exercitando, acho que de forma errada essa questão de querer impor uma hierarquia num local que tem que ter a atribuição de função de cada um. No caso no ambiente militar, pelo menos no grau, tudo bem, tem o condutor que vai estar lá, mas ele é o comandante da sua viatura. E ele está preocupado com a sua segurança e muitas vezes a gente é a primeira unidade no local. Então, assim, tem o papel dele, tem o papel do médico, tem o papel do enfermeiro, muitas vezes tem um estagiário junto com a gente, né, residente de medicina de emergência, mas todo mundo tem a sua função, além do pessoal da UR, regulação. Então, assim, é diferente a relação. Isso eu vi desde os primeiros plantões no rodoviário. A resenha boa também, porque o pessoal vê, às vezes, a PH e fala, fica a turma tomando café, de bota pra cima, não sei o quê, mas a hora que chegam múltiplas vítimas como esse, tá lá aí, treinado, preparado, que nem hoje estava dando treinamento. Sim. Então, assim, é um ambiente muito prazeroso, é extremo, mas você tá junto com a tua equipe. Então, você olha para o enfermeiro que você tá regularmente junto,
Só na troca que todo mundo fala, tá no PHTLS que tá aí atrás, essa mesma coisa, que você sem nem ter que falar, quando a equipe tá muito bem treinada e azeitada, o negócio é bom para todo mundo. Então, Flui, né? isso me atrai muito essa dinâmica. Na neurocirurgia, tem o trabalho em equipe, mas claro que é diferente, é mais solitário no sentido de você é o cirurgião responsável, você pode ter um auxiliar, ainda mais se for meio acadêmico, você tem o residente junto, mas é uma relação muito assimétrica, tá mudando, mas até hoje tem muito a questão a posição que a pessoa ocupa, enfim. Por isso que eu falo que quando tá meio desgastante, assim, ó, a rotina dentro da neuro, aí tô lá no APH. Quando o APH, difícil, mas às vezes tem alguma briga, nem tanto com regulação, mas alguma situação recorrente, alguma coisa que é meio desagradável, e você tá lá na neuro, ou tá na montanha, no área remota. Então, circular nessas coisas, eu acho que acaba ajudando. Mas tem muito disso, né? Então, a gente já viu que o que manda aí no seu coração é atendimento pré-hospitalar, né? Foi o que me acabou puxando para medicina. Isso daí eu falo para todo mundo sempre, né? Não tem a dúvida. A gente falou até agora de essa pontuação que você fez sobre um trabalho ser horizontal, né, no ambiente do pré-hospitalar é muito importante. E é um ponto, eu acho que nós médicos crescemos muito, né? Ego não existe no meio do ambiente pré-hospitalar. Não deveria, não né? deveria. Apesar de que até no APH a gente tem, enfim, as situações aí, né? Mas pensando agora nas dificuldades, o que é o maior desafio para você sobre o atendimento pré-hospitalar, tanto na cena, quanto o preparo, para você estar apto, né, para atender no ambiente pré-hospitalar? Assim, eu acho que existem vários problemas com uma magnitude parecida. Não dá para falar assim, o problema do APH, sei lá, é a falta de recurso. Não falaria que é um problema específico. Mas acho que muitas vezes a falta de recurso ou a limitação que a gente encontra, né, já está num ambiente extremo, mesmo se tivesse que nem uma ambulância alemã, que a gente sempre vê as alemãs como exemplo, de ter até tomografia dentro. Uhum. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que eu fiquei já dentro da sala de trauma do HCUE, da unidade de emergência, recebendo paciente, às vezes recusando vinda de paciente, né? Falar, a gente não tem leito. Já fiquei no APH levando paciente vaga zero, então não tem leito no hospital. E já fiquei pelo lado da especialidade também, que vai gerenciar o paciente depois, né? De eu atender no sábado, levar para a sala de trauma, sala vermelha, e no domingo eu operar o paciente que eu tinha atendido no APH. Isso já aconteceu pelo menos 2 vezes. Então, assim, a minha visão que eu consegui ter das 3 interfaces, né? O APH, a admissão e depois o tratamento definitivo, qual que é? O colega que está recusando de te receber, enfim, tem jeitos e jeitos também. Não adianta você falar, não vou avaliar porque eu não tenho leito, é um absurdo e fica da porta para fora. Sim. Da mesma forma que o colega que está com um paciente com TCE grave, que está ficando anisocórico no pátio, esperando o atendimento, o cara está perdendo o paciente dele, ou o paciente está instável e tem risco de parar no estacionamento e sem ajuda nenhuma, como às vezes a gente vê acontecer aí nesse nosso mundão aí. Então, acho que o maior problema é a falta de recurso, a pessoa levar essa questão da falta de recurso e descontar no colega que está ou na regulação, ou no APH, ou que está no tratamento definitivo, no hospital de referência. Então, acho que falta um pouco entender o lado do outro. E aí é o lance muito da comunicação. Tudo bem, a gente sabe que a gente trabalha numa situação do 110%, né? Que a pandemia vinha, o hospital está com 90% de ocupação. Gente, o dia a dia, dentro da nossa realidade no Sistema Único de Saúde, a gente sempre está no 100%. A pandemia trouxe essa ideia para a população e parece que agora está tudo resolvido, tem leito na UTI. E não, a gente sabe que está lotada a emergência, a gente sabe que o APH, às vezes, tem uma usa para a cidade inteira, dependendo do município, nem usa tem. Sim. E aí fica essa questão de reclamar com o colega do APH que o paciente veio sem acesso venoso, por exemplo. Não estou falando que não se deve pegar acesso, mas às vezes o colega está lá, vítima presa em ferragem, a retirada foi complicada, ou um paciente grande queimado. Aí você fala, passa intraósseo. Não tem intraósseo em alguns serviços. Aí o colega faz o melhor que pode para trazer esse paciente vivo. E o mais redondo possível, né? Como conseguir. Aí o colega da emergência, mas trouxe desse jeito, que absurdo, nem entubou o paciente, passou uma máscara laringe, ou só pôs uma máscara de O2 e trouxe o mais rápido possível. Então, assim, tem a questão da discussão técnica, mas acho que a dificuldade é entender o lado do outro. Então, vai dar um plantão numa PH e vai ver o que é uma ocorrência de vulto mesmo, e você às vezes não tem os recursos todos que tem no manual do PH-TLS, que tem no AT, enfim. Ao mesmo tempo, o colega do APH, que sempre trabalhou no APH,
entender um pouco como que funciona o lado do regulador, né? Às vezes o APH é intervenção, mas o cara não trabalha na regulação. Sim. Entender que o regulador está confiando em tudo que você está passando e tudo que o colega do outro lado está passando. Que a gente já recebeu o paciente, está entubado, pelo amor de Deus, vaga zero, a gente precisa de leito, não tem o recurso, não tem ventilador. Já vi isso na residência. Chegou o senhor, catéter nasal de O2 com a perna cruzada. Aí você fala, pô, a culpa é do regulador? Não, porque o regulador não estava lá. A culpa é do colega que fez a transferência, que eu já tomei porrada também, já vi colega tomando porrada assim, xingo, por causa do jeito que veio. Você fala, meu, não, o problema está em outro lugar, só que falta na hora que você está estressado de enxergar esse problema e falar, opa, peraí, não é o meu colega o problema, ou mesmo que seja, o paciente não tem culpa, né? Então vamos daqui para frente tentar arrumar a casa e ajudar. Então acho que é comunicação frente à falta de recursos que a gente enfrenta, né? Muito Às bom. vezes não, quase sempre. E foi uma coisa que foi abordada, né, no seminário que a gente participou na Expo Emergência. Isso. A falta de leito, né? Falta de leito, o atrito do pré com o intra. E entrando num assunto mais delicado que você falou, sobre pacientes de extricação difícil, que a gente já tenta... Às vezes o tratamento, né, do paciente é esse transporte rápido. Né? Não necessariamente ficar na cena e fazer tudo que ele precisa ali para depois transportá-lo. Às vezes ele está sanguinando, né, com algum trauma abdominal importante. Então, o que você como profissional, médico, atuante de atendimento pré-hospitalar, pensa sobre stay and play or scoop and go? Ou scoop and run? A gente fala depende, né? Como tudo na vida, mas em medicina depende. Mas eu falo a minha visão, acho que dá pra falar pelo menos com mais tranquilidade do que, fulano, fulano. No começo a gente fica muito empolgado, né? Pô, fiz o treinamento, fiz o PH, fiz o AT, tô pronto, né? Tô treinado, tenho experiência, quero, entubar, vou pegar acesso. A gente já viu o vídeo circulando, a gente fez toracotomia de reanimação. Assim, assunto para um podcast inteiro, mas beleza, decisão do colega. A gente sabe que tem hiperindicação de algumas coisas, às vezes vai fazer uma toracotomia de reanimação no cara, dentro de uma área urbana, no meio da rua, na frente dos familiares, com o pessoal filmando. Uhum. Você clampou o vaso. Você tem sangue? Você tem transfusão maciça? Não. Salvo alguns serviços raríssimos, assim, até o colega a gente vai decidir por transportar antes. A gente já viu o caso, né? Sem falar especificamente quando que foi, mas já teve caso que o colega realmente salvou a vida do paciente. Eu não ando eu tenho um monte de coisa no carro, eu levo no plantão também. Eu não tenho um afastador de costela, eu não tenho condição de fazer uma toracotomia do que eu já vi ser feito no APH. O colega tem experiência, fez, salvou a vida do paciente. O problema é quem não tem experiência, vê um negócio desse e fala, vou rachar o peito de todo mundo. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer. E se não fizer e não der certo, na mortalidade 99 ou 99. Mas se der certo uma vez, vou ser o herói. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado muito com isso e saber o contexto. Então, no começo era muito todo Glasgow menor igual a 8 tem que tubar. Acabou. Fora os outros critérios. O cara tá rebaixando, o viário não tá seguro, tá sangrando. E tem que entender que não. Às vezes você tá a 5 minutos de distância da referência. Os caras vão estar com mais de um médico, vai estar no Maracanã, né? Com iluminação adequada, com um monte de equipamento a mais, com tranquilidade, com espaço. E se insistir na intubação, ao invés de pensar no princípio, que é manter a oxigenação do cara, ainda mais se for um TCE, por exemplo, é muito melhor você passar que seja uma HDL se tiver muito rebaixado e tolerar, pôr uma máscara com A2, ou mesmo que seja passar uma máscara laríngea, se tiver disponível, tiver habilidade. Então, acho que assim, depende do caso, mas a gente tem que tomar cuidado com os dois lados. E também o Scoop and Go, Scoop and Run, a gente tem um serviço, assim, graças a Deus eu falo, que o serviço aqui aos moldes do SAMU francês, que a gente tem a figura, tanto a básica como a avançada, mas tem a figura do médico, do enfermeiro, tem o suporte avançado, tem o intermediário. Vamos aproveitar isso, mas quando for fazer a diferença. Não é que nem nos Estados Unidos, que até o paramédico pode entubar, né? É uma gradação acima, não é qualquer profissional que vai fazer isso. Mas mais do que o procedimento é enxergar as condições, né? O que eu tenho disponível e qual que é a indicação. Uhum. Então, eu sou a favor, na verdade, acho que depende do caso para optar por um para o outro. Não dá para simplificar, né? Do tipo, o importante é fazer a remoção mais rápido possível. E também, se eu não fizer um controle de sangramento, passar um Transamin para o paciente, tentar passar um volume, conseguir passar o volume, se tiver a indicação manter a oxigenação, não serve de nada. 10 minutos, aí vale, que nem o caso da criança que eu falei, jogar no banco de trás do carro e rápido. Sim. Uber, né? Eu acho que essa dúvida é uma dúvida que em toda ocorrência acontece na cabeça de quem está lá atendendo, né? O que eu vou fazer? Vou intervir aqui, vou já transportar o paciente, né? O mais rápido possível.
E eu acho que uma outra coisa, acho que você não mencionou, que a gente tem que levar em consideração, é o serviço que vai receber o paciente também. Porque muitas das vezes, né, principalmente cidades do interior, a gente não tem um centro de trauma. E às vezes o paciente ele é melhor atendido no interior da USA, né, do que no intra-hospitalar. Então é uma coisa que eu também fico pensando nos meus atendimentos, né? Pô, os caras vão estar lá preparados já para atender, vão estar lá disposto. Como é que tá esse serviço do cara? Como é que tá a lotação desse hospital? Às vezes o cara tá com 3 na sala de emergência, ele sozinho, e chega lá um politrauma. Então, assim, pô, às vezes eu já vou estar ajudando o colega já, né? Já vou passar um Entregar central, redondo, às né? Já vezes, mandar- né? Vou já deixar entubado, vou entregar redondo para ele, né? Dar só um prosseguimento ali pro atendimento, né? Ele não precisar intervir tanto. Então, são coisas que passam na nossa cabeça na hora ali do nosso atendimento. Até mesmo na hora de... Desculpa interromper o senhor. De tirar de uma cidade e levar para outra, né? É. Aqui no nosso serviço a gente tem essa possibilidade, né? Tirar de uma cidade que tem... Fazer o atendimento na cidade de menor recurso e transportar esse paciente para outro município que a gente sabe que vai receber, que vai ter cirurgião, vai ter ortopedista, vai ter leito de UTI. Então, a gente tem essa possibilidade também aqui no nosso serviço. E também tudo isso, né, que a gente conversou, vindo lá do problema, às vezes, da falta do leito hospitalar, às vezes você tomar as atitudes enquanto o paciente está menos instável, você garante que você vai conseguir ir num serviço, talvez aquele serviço não tenha capacidade de receber naquele momento, e te dá a chance de ir até outro serviço. Então, isso tudo, né, tem que estar... A gente tem que ter um conhecimento não só técnico da viatura, mas do conhecimento geográfico, geopolítico, estrutural para onde a gente vai levar também esse paciente, né? Essa conversa, eu falo que é muito bom quando você... A gente estava falando na questão dos vínculos, né, de trabalho, a pejotização de forma geral, inclusive no APH, mas eu falo, nessa época do grau, e no SAMU também, o fato de conhecer os colegas é muito interessante. Então, de repente, o colega do SAMU vem trazer, né, porque está na sala de trauma, passar, né, a regulação que eu também conheço o pessoal, de repente falar, esse caso aqui, o sangramento extremamente de difícil manejo, foi um caso na cervical em si. E aí o pessoal da USA teve dificuldade de controlar o sangramento. Eu falei, opa, se o pessoal da USA, que eu conheço, né, eu sei quem que é a turma, isso que é importante, essa interação. Se eles falaram que tá complicado, conseguiram tamponar, entubaram o paciente, tá instável, trouxeram. Eu vou chegar lá e falar assim, não, deixa eu abrir aqui o curativo sem nenhuma precaução porque eu sou bonzão. Não, vai destamponar, o cara vai se sanguinar e vai parar na minha frente. Então, assim, é você comprar o que o colega tá falando. Que aí vem o lance, depois a gente vai entrar, talvez, nessa questão de tecnologia. Usar, por exemplo, normalmente eu levo o ultrassom comigo quando tem possibilidade de, né, o tempo permite durante o transporte, eu faço lá o FAST, rapidinho. Fiz o FAST, deu positivo, eu já passo pro pessoal na chegada, FAST deu positivo, e a galera já se conhece, o pessoal fala, não, o Poderoso falou, tem o FAST positivo, o cara tá instável, beleza, já vamos pedir no sala. Então, assim, você facilita o atendimento, mas é porque tem essa integração e você conhece a turma. E a regulação também, falar, tinha uma colega muito, muito séria, que é a Virgínia, lá no SAMU Ribeirão, e eu na sala de trauma falando, Virgínia, aqui tá o caos, não tem, dá uma ajuda aqui, esse caso que você vai mandar, eu sei, tem que mandar vaga zero, mas, tenta dar uma seguradinha aqui que eu vou arrumar a casa, mas eu prometo que eu vou dar um jeito para receber logo. E de repente ela mesmo ligava, falava, Podossa, eu ia segurar, mas eu já vi aqui, a gente conseguiu remanejar ou não tinha mais critério. Então, assim, essa conversa é muito importante, né? E confiar no colega que vai estar na outra ponta, porque não é só protocolo. Quando fala diretriz e protocolo, é bonito, a medicina baseada em evidência é importante, mas é para ser um norte, não para ser a palavra final, né? Tu só vai entubar Glasgow menor igual a 8. Não, cara. Não é bem assim. Da mesma forma que não é todo Glasgow menor igual a 8. Que precisa entubar. Que precisa entubar. E depois vai sair um clipe lá, mas como assim? Não. Tudo tem as suas exceções, né? Você pegar um pós-ictal imediato, que o cara tá... Uma hipo. Então, assim, também tem que tomar cuidado que a heterogeneia também pode surgir nessas horas, né? Então, vamos entrar nesse mérito aí, então, sobre o uso das tecnologias no atendimento pré-hospitalar. O que você pensa sobre isso? Quais são as tecnologias que você mais usa nos seus atendimentos? O que você viu de mudança aí dos últimos anos? De prognóstico de paciente, né? Da gente chegar já com essa informação, olha, FAST deu positivo, janela tal, o paciente está instável. O que a gente vê isso mudar, né, na vida do paciente já quando a gente chega com essa informação para a equipe do intra-hospitalar?
Eu vou falar o exemplo maior, assim, que volta e meia a gente tem umas discussões boas, assim. Também outra referência que eu falo, vários nomes, assim, esquece um, mas Stefanelli é um grande amigo do Grau também, eu há bastante tempo conheço, e o Dr. Jorge Ribeira, que também a gente conversa nessa temática do ultrassom, né? E eu tenho costume de usar ultrassom há muito tempo por conta da neurocirurgia, né? Lá em Beirão a gente tem uma escola de usar para os casos de tumor mesmo. Você coloca lá, né? Tira a calota, tá na cirurgia, você põe o ultrassom, claro, com uma capinha estéreo lá. Você consegue ver o tumor, enfim, ajuda muito na sua intervenção. E aí, comprei o aparelho lá, o nosso Butterfly genérico, né? O ultrassom sem fio. De novo, eu brinco, questão de recurso. Às vezes aluno vê, o pessoal, pô, que legal, tem ultrassom. Fala, não, é porque o hospital me reembolsa, né? Me reembolsou o aparelho. Sério, doutor? Não, que reembolsou isso aqui? Foi eu mesmo que comprei, parcelei, deu um jeito lá. Mas, assim, a discussão qual que é? Tecnologia é interessante, é importante, só que a gente tem que tomar cuidado com... Não é tanta hiperindicação, mas é o empolgar, né? Eu comecei a usar ultrassom e fazer FAST, por quê? Né? Porque tinha dificuldade na sala de trauma de chamar o hospital escola, chama o residente. Então você bipa lá a radiologia, é o acordado, né, entre o trauma e a radiologia, vem o residente na radiologia fazer o FAST. Beleza. Só começou a ter a situação de eu estar lá no plantão, precisar de informação. Ah, mas tá instável ou tá estável? Fala, não, filho, você bipou pro cara vir, senão eu pego o aparelho e eu faço. Só que eu não sabia fazer o FAST. Aí fui lá, atrás do curso lá de ultrassom point of care, fiz o curso, estou pronto? Não, porque você pegou o ultrassom na mão, vai colocar no paciente, todo mundo para e vai olhar o que você está vendo. E você está começando a pegar a curva. Então, tem trabalho que fala que são 40 exames para você ter algum grau de proficiência para dar conduta, né? Para você confiar no teu resultado. E beleza, como eu estava na sala de trauma, te atendia, chamava a rádio, fazia as coisas, a tomografia, depois eu bati o ultrassom, né? Para comparar até o ponto que eu falei, não, já tô razoável para poder usar. E aí eu comecei a usar na PH esse aparelho. Só que aí que tem um ponto. Eu conversava muito com o Jorge e outros colegas que às vezes dão uma criticada em relação, pô, mas ultrassom, que frufru, vai usar isso daí. É assim, tudo depende. Então, se você for usar na avaliação primária do paciente, que é um scoop and go, o cara tá instável, ferimento penetrante, amigos, você não vai fazer um FAST no cara. Trauma penetrante, não tem... O cara precisa do quê? Centro cirúrgico e banco de sangue. O FAST vai, eu acho que o FAST vai estar comprometido, vai dar mas positivo. assim, a galera empolga. E ao mesmo tempo o cara é pra fazer o FAST. Às vezes tem indicação, tem espaço, o cara quer fazer o FAST e vai começar a passear lá. Vamos ver a vesícula. Vamos ver aqui como é que tá a horta do cara. E nisso, tempo de cena. E aí fica até uma dica que eu aprendi com o Aécio, que é há alguns anos. Fica de olho no monitor, né? Você começou a monitorizar o paciente, tem o contador, o cronômetro. Sim. Você vê quanto tempo, o tempo voa. De repente você está 30 minutos em cena, para um cara que está instável, o PH fala, é 10 minutos, menos de 10 minutos, o cara crítico. Então o ultrassom, ele deve ser usado quando? Quando você está no transporte, quando vai te trazer alguma resposta que vai mudar a conduta. Uma avaliação secundária ali, né? Perfeito. Então assim, às vezes o pessoal vem dar porrada. Ah, você gosta de ultrassom? Vamos usar ultrassom na PH. Aeromédico, eu fiz por um bom tempo, mais de um ano, asa fixa, na época da pandemia, a maior parte era caso respiratório, paciente entubado. Para quem já passou por isso, você vai fazer o transporte, decolou, tem uma chance de dar uma estabilizada no paciente, cair saturação, só que como é que você vai fazer? A propedêutica vou auscultar, vou percutir. Meu amigo, tenta auscultar numa aeronave, você não consegue ouvir nada. E aí vai lá, o cara começa a saturar, fala, putz, será que é um pneumo simples que agora virou um pneumotóxico intensivo? Pô, ultrassom, você bateu lá, tem o deslizamento pleural, tá tudo bonitinho, deve ser alguma outra questão, vou ajustar aqui, sei lá, algum outro parâmetro. Então, questão no momento e quando que você vai usar. Acesso venoso. Pô, o cara tá falando de pegar acesso venoso guiado por ultrassom no pré-hospitalar. Aí é o mundo real, né? Nem todo lugar tem intraósseo. Se você pegar um paciente em estado de mal epilético, como já aconteceu, o cara na casa dele lá convulsionando, e não tinha como pegar acesso nesse cara. Não tinha veio, o cara já tinha epilepsia prévia, então não tem... A fenitoína já queimou tudo que ele tinha direito, né? E aí faz intramuscular, beleza, pode fazer intranasal lá, midazolam, enfim. Fez lá a medicação, acessou a crise, vamos pegar acesso. Beleza, peguei o ultrassom, tava num macacão, coloquei lá, peguei um central no cara, claro, com um abocate curto, e foi para Santa Casa da cidade lá próxima de Ribeirão, não foi para referência. E foi lá pro primeiro atendimento. O meu acesso serviu por umas 24 horas para aquele paciente, porque ninguém conseguiu pegar periférico no cara depois. Então vai falar assim, pô, ultrassom para pegar acesso numa PH não é o recomendado, mas eu tinha intraósseo? Não tinha. Tinha periférico? Não tinha. Podia levar rápido? O paciente ia ficar reentrando na crise. Assim, e uma outra coisa que falo bastante, mas uma outra coisa que é interessante,
trauma obstétrico, né? E trauma em gestante. Fazer o FAST. É o que manda, beleza. Mas e a ansiedade da mãe de ficar falando como é que tá meu filho, como é que tá meu filho? Então você fez a primária, tá lá fazendo avaliação se tem movimentação fetal, alguma coisa durante o transporte, de novo, paciente estável. Pô, você baixa o ultrassom lá, você mostra no tela do celular, o moleque mexendo assim, você vê o BCF junto com o coraçãozinho batendo. Pô, tá tudo certo. Você chega lá pra levar na referência obstétrica, né, /trauma, você fala, ó, fiz o ultrassom, tá tudo diferente, se de repente detectar um problema e já acelerar o passo do negócio. Então, depende para que você for usar, né? E a gente está falando sobre ultrassom, tem outras tecnologias também que a gente pode ter, né? Pô, o videolaringoscópio ajuda no trauma? Não, ajuda demais no trauma, né? Então, só quem trabalha com o videolaringoscópio sabe da facilidade, né, do paciente ali, que a gente não consegue fazer a mobilização da cervical nele. Nossa, pandemia que eu diga, né? Paciente obeso, né? Como é que a gente vai entubar esse paciente ali mal posicionado numa maca de ambulância? Pô, vamos pegar o videolaringo e vamos usar o videolaringo aqui. Nossa, maravilhoso, né? videolaringo. O Lucas, né? Lucas. Assim, O Lucas. Se você tá num transporte... É porque aí também esbarra, né? Vai no asa rotativa, pô, vai pôr um Lucas. Não, mas um transporte mais prolongado, ou você conseguir reanimar o paciente enquanto leva, também é outro ponto, né? Não, só vai transportar se tiver retorno de circulação. Mas a gente vê os exemplos. Durante o transporte, você conseguir desonerar a equipe e liberar para fazer outras coisas. Então, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, só para trazer... Eu já vi serviço que investiu, na época pré-pandemia, que era caríssimo, o videolaringo, as 2 usas com videolaringo. E eu levava o meu bugie, né? Todo mundo tem o seu bugie, se não tem, deveria ter o seu bugie pessoal, que às vezes não tem no serviço. Não tinha bugie no serviço. E tinha Custa videolaringo. R$40, vai, sei lá, mais mesmo, mas assim, tem o bugie e tinha videolaringo. Aí eu conversei com o pessoal e falei, galera, vamos, né? Já gastaram, começar pelo básico. R$30 mil no negócio, vamos comprar um bugie também. Aí o pessoal colocou o bugie no serviço. Fala, pô, quantas vezes você vai usar o bugie, quantas vezes você vai usar o videolaringo, né? Vai usar bastante tudo, mas custo-benefício, aí vem um lance de, às vezes, de ter uma Ferrari, mas você não tem nem combustível para abastecer a Ferrari, ou, enfim. É isso aí. Muito bom. E sobre compressor torácico, eu sou uma pessoa super defensora do compressor torácico, né? A gente vê estudos falando que não tem benefício, né? Mas é uma longa discussão que a gente já teve, né? Uma coisa é a gente estudar no intra-hospitalar com um monte de gente para fazer compressão torácica, a outra coisa é a gente estar no pré-hospitalar fazendo compressão torácica, né? Mundo real, né? Aí a gente pega uma PCR, vamos fazer compressão manual, beleza, reverteu, ok, chega no PS, deixa o paciente no PS, outra PCR. Impossível a gente manter a mesma qualidade de compressão torácica, né? Então, se a gente tem um compressor torácico, se a gente tem em mãos, pô, nossa, quem usa sabe, é sonho de consumo de qualquer equipe, né? Uma delícia, diga-se de passagem. Muito bom. Inclusive, eu conheci, né, o Dr. Guilherme no ATLS, foi meu instrutor do ATLS, quem me ensinou a fazer o FAST. Hoje eu faço o FAST em todos os pacientes que eu consigo por sua causa. Esses dias a gente fez eu fiz, né, no queda de moto que eu peguei esses dias aí com TCE, tava estável, falei, troca de lugar comigo, enfermeiro, e a gente veio fazendo no transporte, para não atrasar o transporte, porque eu já sabia que a lesão primária desse paciente era um TCE grave. Então, não precisou entubar nem nada, mas vomitou na cena, agitado, gritando, eu passando o caso pro médico regulador e ele gritando atrás de mim. Não podia sedar, porque ia perder o parâmetro pro colega que eu ia chegar no intra-hospitalar. Falei, troca de lugar comigo que eu vou fazer o FAST rapidinho, só para garantir que eu não tenho mais nada aqui. FAST rapidinho e vida que segue. Foi muito bom. Dr. Naka também, né? Extremamente defensor do ultrassom no pré-hospitalar. Aqui me mal acostumou. Usar o cupom NACA20 aí, quem quiser aparecer no final, então propaganda. Né? Vai fazer cupom, né? Se eu vendesse, né? Não vendo, não tem conflito de interesse. Mas às vezes a gente dá treinamento da coisa e a pessoa, não é que compra. Você vai falar, nossa... Você tem pra vender, né? Exatamente. Mas não tem cupom, não tem instalamento. E sobre o futuro do APH? O que você consegue ver, o que você acha do futuro do nosso APH? Assim, haja visto que a gente tem de notícia, a questão política é o que pega mais, né? Se fosse só pelo ponto de vista técnico, falar, o futuro é brilhante. Eu falo que, tanto no APH, trauma, enfim, na vida em geral, eu tenho uma atitude meio otimista realista, né? Otimista de torcer, e a gente segue nessa luta aí por condições melhores, enfim, em várias áreas da vida, né? Torcer pelo melhor, mas se preparar para um cenário que não seja mais tão favorável.
Então, assim, o que me preocupa bastante em relação ao Brasil é provavelmente mais restrição orçamentária, crise econômica, contratação, e aí o pessoal começar a sucatear um projeto fantástico, assim, além do SUS, né? Eu acho que eu nasci junto mais ou menos com o SUS, em 88, né? A Constituição de 88 eu nasci um pouquinho antes, mas principalmente o SAMU e o eixo, né, de emergência, a portaria, assim, as diretrizes, e a gente vai vendo o que vai mudando, né? Tem serviços de excelência, mas tem locais que você já vai vendo o negócio, o que era há alguns anos e o que é hoje. E aí perde esse boom inicial, e aí vira em muitos locais o SAMUBER, né? Que o pessoal brinca, a população cada vez mais crítica em relação à atuação, não só do médico, mas do profissional da área da saúde, despejando toda a frustração de ter pouca ambulância, ou de ter uma demora no atendimento nos colegas que estão atendendo das várias áreas. Então, assim, eu fico muito preocupado, na verdade, em relação à questão de fragilidade de vínculo. Assim, a pejotização é interessante para o coordenador. Você fala, eu já coordenei escala, 6 anos coordenando escala lá na neurocirurgia, e, pô, é complicado. Às vezes você tem um colega que está afastado. No SAMU, então, que são muitos profissionais a mais, não só do médico e do enfermeiro. Pô, e aí? Esse cara está vinculado à folha de pagamento, está afastado, enfim, motivo que seja. Como é que eu substituo para entrar alguém agora, amanhã, hoje à noite no plantão? Pelo menos tem a figura do PJ, é muito mais fácil, só que ao mesmo tempo, se eu tiver uma discussão com um colega na emergência, se eu tiver uma discussão com a chefia, você não tem o mesmo respaldo que um médico concursado. E o que a gente vê é que, infelizmente, é em onda, né? Às vezes tem concurso, às vezes tem área que não tem concurso e a gente sabe que tem a demanda. Então, assim, o que eu falaria? Falta um pouco, de novo, comunicação com a população. Uma iniciativa como essa, que a gente consiga trazer mais pessoas, não só médicos, não só profissionais da área da saúde, mas também população, pô, que legal o negócio, os caras estão falando de APH, que interessante, e se explicar os problemas. Porque quando a população entende o que está acontecendo, você fala, olha, chamado que você vai lá, falaram que o paciente estava em PCR. Todo mundo já pegou isso. Eu fiz a vingança do colega que está na ambulância. Eu fui no chamado, falaram, eu atendi, né, como regulador, né, estava na regulação primária, falei com a solicitante não está respirando, não está tendo batimento. Eu falei, mas não está movimentando? Não tá. Perfeito. Embarquei na única usa que tinha no dia lá em Ribeirão, não tinha a usa do resgate, estava na usa do SAMU, era a única. E fomos lá, cruzando a cidade daquele jeito, né? A gente falou que é rasgando, mas com segurança, né? Assim, mitigação de risco, mas claro que tem o seu risco. Chegamos lá. Não era nem crise convulsiva, era uma apresentação conversiva, enfim. Era psiquiátrico o caso, mas quem tinha chamado tinha sido uma vizinha. E eu fiz o atendimento, enfim, a avaliação como deve ser, sem juízo de valor, mas beleza. Terminou isso, né? Então lá, terminou o atendimento, fui falar com a solicitante. Falei, a senhora que ligou, não foi? Não fui, doutor, tal. Eu falei, então, a senhora falou comigo. Ela, né, doutor? Eu falei, a senhora sabia que a gente saiu do outro lado da cidade? Essa é a única ambulância da cidade inteira, e a gente viria uma ambulância de qualquer forma, a gente sabe. Não vem em código 3, mas vai vir de outra forma. Uhum. Eu falei, a senhora sabe que a senhora mobilizou todo esse recurso aqui porque a senhora falou para mim, a senhora mentiu para mim, porque eu perguntei para leigo, né, todos os sinais. E ela falando que não, o paciente estava parado, estava em PCR, não respirava, estava ficando roxa. Aí eu falei, a senhora sabe que se tiver um acidente agora do outro lado da cidade, uma criança for atropelada, ela não vai ter atendimento de suporte avançado por causa da senhora? Assim, eu falei educadamente, por incrível que pareça, eu disse estar com sangue frio lá e também não vou, é para educar. Nossa, aí a senhora... Nossa, doutor, não, desculpa, que eu estava desesperado, queria que viesse logo, isso que eu falei. Confessou, então, minha senhora, mas olha só como que funciona o negócio. Então, assim... Uma próxima vez, provavelmente, eu espero, né? Tenho essa esperança de que vai ser um pouquinho diferente a atuação. Então a gente aproveita, vai na casa de um idoso que caiu, ou vai na casa de um idoso que está com hipoglicemia, o que você pode fazer? Faz a prevenção, né? Já fala, esse tapete aqui, ou tem cachorro solto, é bom ver de passar lá na saúde da família. Isso eu acho que é legal, a gente aproximar da população e explicar também como funciona. Não tem muita ambulância, que o prefeito lá ou o governador, ou o deputado, então assim... Tem que usar, a gente tem muita timidez. Eu também sou um cara extremamente tímido, né? Tô falando agora mais à vontade. Mas essa questão de não é virar vereador, tem colega que é da área do APH e é um brilhante vereador lá na região do Miranda. Mas eu falo assim, você não precisa se candidatar a um cargo, se quiser, vai lá, mas você pode influenciar muita gente na parte de prevenção, vai dar o Stop the Bleeding em escola, mas conscientizar, porque eu tenho esperança que uma porcentagem não pequena da população entendendo os problemas vai cobrar mais ambulância,
Você fala, meu, não tem USA hoje. Na cidade inteira não tem USA, por quê? Porque não tem médico. Ou porque não tem enfermeiro, ou porque não tem ambulância. Pô, ninguém vai entender você falar isso. Agora, você explicar o que significa de Vai fato, ficar que seu sem pai infartar, atendimento, vai vir uma ambulância básica. Ok, o pessoal da básica vai fazer um atendimento melhor nas condições, mas é diferente. Aí você vai ver o negócio dar uma mexida. Mas né? é o suporte básico de vida, né? Foi o que eu falei recentemente aí, a gente teve uma leve discussão aí com outro município, né? Que tava o prefeito na cena de um motoqueiro que tinha caído, o motoqueiro foi regulado como verde, e o prefeito querendo a USA para atender, porque o suporte básico estava deixando o paciente no pronto-socorro. A regulação já sabia que o suporte básico em poucos minutos já estaria em QRV, né? Bem rápido. E o prefeito querendo a USA. Aí eu falei para a pessoa que veio me questionar, eu falei assim, eu adoro esse tipo de questionamento, eu adoro esse tipo de situação, por quê? Porque eu prefiro que um caso verde demore ali 10, 15 minutos a mais para ser atendido, do que uma criança afogada ficar sem atendimento de uma USA, né? Do que a mãe do prefeito ficar sem atendimento no IAM. Então, a gente tem nossos protocolos a serem seguidos, a gente sabe que a gente tem recursos limitados, mas a gente tem que sempre, né, como na medicina, atender o mais grave prioritariamente, infelizmente. E né? até Ou esses felizmente. dias saiu um review da doutora Giovana falando assim, que o SAMU é de todos, isso aí, a respeito disso, né? E a pessoa que toma uma atitude dessa para conseguir o atendimento mais rápido, tem uma frase que fala, e se todo mundo fizesse o que você faz, como estaria? E essa frase veio porque jogar um papel no chão. E se todo mundo jogasse um papel no chão? Será que como estaria, né? Sim. Então, assim, isso é importante da gente difundir para essas pessoas. Se todo mundo fizesse isso, talvez se fosse algo grave, você estaria sem ambulância. Nesse Rios aí, ele deu uma bombada, assim, de comentários negativos pro SAMU, né? Uhum. Que é só SAMU, Uber, que só não sei o quê, que é só transporte, que o médico regulador manda pra uma dor no dedo. Só que eu hoje não sou mais médica reguladora, mas comecei no SAMU como médica reguladora. E a gente sabe o que é você estar lá desesperado do outro lado da linha, com o desespero do solicitante pra você. E você não usa, nem terminou de regular, e você já manda usa, porque não tá respirando, não sei o quê. Aí chega lá o suporte avançado, você pagou vermelho, você pagou irresponsivo, e chega lá, o paciente tá te esperando na porta com a bolsinha pronto pra ir pro hospital. Poxa, né? E aí, de repente, fala, não vou É o transportar. SAMU Uber, Não vou né? transportar porque Aí não é também. critério, Aí. que é o lance Aí, de você é. ter também, além da formação técnica, você saber dançar conforme a música e se preservar, mas é complicado. É complicado. Bom, eu acho que a gente tá caminhando para o encerramento, e no nosso primeiro episódio e no episódio com o nosso outro convidado, a gente fez uma pergunta e a gente queria fazer para você também. Deixa eu ver se eu lembro qual é o nome. O que você diria para um profissional que quer ingressar no atendimento pré-hospitalar ou que quer se capacitar melhor, ter mais capacitação para estar atuando no atendimento pré-hospitalar? Eu acho que eu falaria a questão principalmente da capacitação, né? A palavra-chave seria essa. Não tem um caminho único, né? Acho que também esse é um outro ponto importante para... É interessante fazer curso, né? Não vou falar, faça esse curso ou esse outro curso, mas é interessante que você comece a fazer um curso, plantou a sementinha, aí você conhece o pessoal que deu o curso, né? Todo mundo Eu falo, eu tive aula com a doutora Júnia, por exemplo, a gente teve o ATLS, que você participou, e, não é porque fulano deu o curso que com o tempo, né, você vai criando essa rede, essa rede de colegas, e aí vai surgindo, tem outro curso, tem um concurso que vai abrir, e dentro do APH, eu acho que o importante você pode ser inexperiente. Eu comecei inexperiente. Você tem que ganhar experiência de alguma forma. Eu estava entrando no R1 ainda, então eu falava, você foi para rodoviário, você é maluco, então o cara aqui é brincar com a vida dos outros. Não, mas eu tinha feito PH, tinha a faculdade toda estudando trauma, tudo que eu tinha a mais de poder estudar, poder treinar, poder fazer congresso, ver o ateliês como ouvinte, eu fiz o AC e fui lá com o melhor das intenções do que eu poderia. O resto ia ser, a gente tem que ter a experiência na prática. Então, assim, para quem tem interesse em APH de forma geral, não só os médicos, e também tomar cuidado que é interessante ter um sonho lá em cima, falar, meu sonho é estar no aeromédico rotativo, estar no helicóptero, né? Vou lá, aquele negócio que eu acho que chama a atenção muito das pessoas.
Só que saber que tudo isso é uma trajetória e às vezes foram décadas para alguém chegar nesse ponto. Tem gente que não, às vezes tem um serviço que o cara entrou no concurso, primeiro ano já tá lá voando. Se é o desejo da pessoa, mas vai chegar. É uma questão de tempo para o que você sonhar. De repente falar, não, eu quero trabalhar no exterior, em montanha, ficar no base camp do Everest, embarcar em helicóptero, sei lá, fazer o quê? Beleza, vai rolar. À medida que você vai fazendo treinamento, capacitação, curso, acho que... E não pode desanimar com isso que a gente estava falando, né? Que também trouxe dos problemas que a gente encontra, né? Falar, pô, remuneração é uma remuneração complicada em todos os meios dentro do APH, né? E medicina, a área da saúde, todo mundo sabe em relação a isso, o que deveria ser e o que é, não só segurança pública, enfim. Então, assim, também é um outro filtro, né? É o lance que eu tinha falado, pô, mas você não é cirurgião, vai trabalhar no trauma aqui, deitar no vômito, né? Ficar na lama no treinamento. Cara, é o meu... O que gosta, né? Não tem jeito, né? Então não só ficar pensar em dinheiro, né? preso nessa coisa e tem como ter satisfação pessoal e os caminhos são variados, né? Formações diferentes. Ó, anestesista, tá aí continuando na formação, fui da neuro para emergência, fico sambando aí nas duas. Então, assim, tem muita coisa que a gente... caminhos diferentes. Então, a mensagem é essa, ver o que se você gosta. Não precisa, não, quero ambulância, o sonho da minha vida, eu vejo sirene, me dá um negócio, uma coisa boa no coração. Aí você vai lá, você tem cinetose, vomita toda vez, passa mal, se sente mal, dá ansiedade todo, plantão, fala, pô, talvez sua atuação não seja na intervenção, pode ser na regulação, pode ser na controle de qualidade, enfim. Mas experimente e buscar curso, né? Acho que esse é o ponto principal. Mas vem que todo mundo aqui é consenso, né? A realização é o Ikigai, né? Que você está sendo remunerado. No Reino Unido, que é onde esse curso de áreas remotas, eu falo que trabalho, né, em resgate ou em APH, o pessoal lá é o scoop and go mais, né? Não tem muito médico na atuação dentro do APH. Os caras, pô, mas você recebe para trabalhar, porque boa parte é voluntário, em resgate, em coisa. E aí os caras ficam abismados. Pô, no Brasil vocês recebem, né? Você é contratado. Você fala, aqui a gente é assim. Os caras, nossa, que maravilha. Eu falo, mas não é tanto assim não também. Mas, assim, são realidades diferentes. Mas tem o que dá pra fazer em áreas muito distintas, né? Mas é muito recompensador. Faz o encerramento aí pra gente, Eduardo. Bom, gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Guilherme, né? Muito obrigado aí por compartilhar suas experiências, compartilhar sua formação, passar essa mensagem, né? A gente tem uma premissa aqui no nosso podcast que é melhorar a formação das pessoas que estão entrando no APH, né? Dizer como é que vai ser, mais ou menos, como é que vai ser o caminho. Tenho certeza que você contribuiu enormemente para isso hoje, né? E prazer mesmo, imenso estar recebendo o senhor aqui hoje. Não, o senhor pelo menos não faça isso comigo não. Parecendo doutora Gilmar, vou chamar todo mundo de senhor e senhora. Parecendo meio militar, né? Mas eu agradeço, assim, enormemente o carinho, o convite. A gente tentou, né, as datas, tem a distância e, pô, muito obrigado mesmo, ainda mais depois do treinamento, plantão e tudo mais. E, assim, uma última coisa para falar, né, falo muito, né, quando eu tô à vontade já deu pra perceber aí. Mas uma coisa que é interessante falar, pô, neurocirurgia, né, vai fazer intervenção, TCE, não sei o quê. Na verdade, se a gente não tiver um atendimento inicial bem feito, eu brinco que eu vou de busca ativa no paciente com TCE, né? Por quê? Porque o maior impacto que você consegue ter... Cirurgia é importante, mas não é uma coisa de outro mundo, uma neurocirurgia de emergência, para um epidural, por exemplo. Mas se o atendimento inicial for mal feito, ou for dificultoso, ou for mal conduzido, cara, acabou o prognóstico do paciente. Você pode fazer uma cirurgia brilhante. Então, acho que é muito esse ponto que é importante de reforçar, que atendimento inicial, seja do leigo, seja do suporte básico avançado, assim, funcionando direitinho, que nem o caso do afogamento, é o que faz a diferença. Esse que é o ponto principal, não é... vai lá pro hospital Bambambam, pra não falar nome, tudo bem, pode ir pra lá, mas se você deixou o paciente em hipóxia, acabou, não tem mais cérebro. Aquele caso do Morumbi, né, daquele jogador uruguaio no Morumbi, foi pro Einstein, tudo bem. Depois, né? Depois, porque mas primeiro, e como é que foi o primeiro atendimento? Na verdade, eu falo pra todo mundo pensar, porque às vezes o político fala, tem o convênio que seja, ou o cara é milionário, vai ter também não falar nome de convênio, mas assim, meu amigo, se você tá correndo na rua e você foi atropelado, é o Sistema Único de Saúde que vai te atender. Ou é rodovia, que é concessão, mas dentro do vinculado ao SUS, ou é o SAMU, ou é Corpo de Bombeiros. Então, meu amigo, se o pessoal soubesse disso, a gente ia ver com certeza uma revolução aí em relação a recurso, né? Não vai chegar nenhum helicóptero de um grande hospital de São Paulo para vir resgatar você. Só depois que já tiver estável. Já aconteceu, depois que já aconteceu, já vai chegar. Bom, é isso. Obrigada. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Edu. Obrigada, doutor Nakashima. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, o pessoal que está incentivando, né? Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, @Código 3 Podcast, acompanhe a gente lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, acompanhe a gente no Spotify também, você aí no seu deslocamento para o plantão, no seu deslocamento aí nas viagens com a família. E muito obrigado aí novamente pela audiência, muito obrigado aí meus hosts, colegas de trabalho. Muito obrigado novamente, Guilherme. Grande abraço.